E aí, meus amigos, bom dia. Eu estou muito feliz porque hoje é dia 20, sábado, amanhã é dia 21. Me parece que vai ter uma caminhada lá no Rio de Janeiro, que vai ser muito bom. São 10h11 e eu gostaria de dar uma dica para vocês. Essa dica eu descobri ela sozinho, a partir de um conceito. Eu acredito que todas as palavras que estão na Bíblia, elas não estão ali à toa, tá? E principalmente as suas repetições. Então, qual foi o método que eu fiz para estudar a Bíblia, tá? Eu pego um versículo e olho no dicionário e vejo quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Depois eu vou em um por um das repetições e vejo se elas têm o mesmo contexto, se não tem. Normalmente tem, tá? E aí você consegue entender melhor o que ele quer dizer, tá? E eu, lendo esse texto aqui há muitos anos atrás, eu li esses dois textos, um que está em Tiago 4 e Mateus 5:34, tá? Nós vamos ler primeiro o que está em Mateus 5:34, para dar início às nossas dicas, tá? E vamos ver se vocês vão pegar de início o que eu estou falando, ó. Diz assim o texto. Vamos pegar aqui. Eu ainda não estou profissional ainda na coisa aqui, não. Ouvistes o que foi dito, Mateus, ou melhor, 5:39. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso ou ao homem mau, de acordo com algumas Bíblias, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face, tá? Isso aí está escrito em Provérbios 20, 22, Lamentações 3, 30, tá bom? Então, vou repetir. Eu, porém, vos digo, não resistais, presta atenção nisso, não resistais ao perverso, ao homem mau, mas se ele te bater na sua face, você dá a outra face. Tudo bem? Essa palavra resistir aqui é estar de pé, né? E o anti é estar contra, é você colocar uma barreira, tá? Então ele fala para você não colocar uma barreira, né, em cima, na frente do perverso. Tudo bem? Olha só o que ele está dizendo. Diante do perverso, não coloque barreira nenhuma. Abre alas, deixa ele passar. A ideia aqui é essa. Agora, olha bem o que está escrito no texto de Tiago, tá? Tiago 7. Fala bem assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A palavra sujeitar, você já deve estar acostumado com ela, que quer dizer hipotasso, que é aquela mesma palavra que fala, mulheres, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos, mas no sentido de quê? De proteção. Aqui poderia falar a mesma coisa, estejais protegidos sob a proteção de Deus. A tradução poderia ser assim, tá? Mas a maioria dos pastores em geral gostam da palavra submissa. Tá errado. A palavra aqui é hipotasso. Hipotasso é estar sob a proteção, tá? Mas ele fala bem assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, assim como Jesus era sujeito aos seus pais, ou seja, estava protegido pelos seus pais. Mas, olha só que interessante, lá em Mateus 5:39, ele fala para a gente não resistir ao homem mau. Sabe o que ele fala aqui? Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Boa essa, né? E o verbo é o mesmo. Vou colocar o verbo aqui do lado para vocês depois verem direitinho.
Ou seja, por que ele fala para você não resistir ao homem mau? Porque o homem mau, ele, queira ou não, ele faz parte da criação ali. E quem sabe um dia ele pode ser um crente também. Entendeu? E nós não estamos aqui para brigar com ninguém, não. Nossa vida aqui é para viver em paz. Agora, quando chega no diabo, que você não vê, que é invisível, ele fala, luta com ele. E eu pergunto para você, como é que você vai lutar com um ser que você não vê? Irmão, só tem armas para lutar com o diabo se você tiver Bíblia, se você tiver a espada do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, vou repetir, já falei algumas vezes isso. O diabo sabe se você sabe, e ele sabe se você não sabe. E fala o seguinte, que quando o diabo percebe que você vai encarar ele, entendeu? Ele foge de você. Olha que detalhe. Ele foge de você. Lá no texto de Mateus, ele fala bem assim, dê a tua face. Entendeu? Essa expressão dar a face, né? Pode parecer ser uma coisa, né, ridícula, mas dar a face é como se fosse dar a honra. Ó, você bateu nessa minha honra aqui, mas eu tenho outra. Entendeu? Então você está sempre se posicionando como alguém que vai deixar Deus aplicar a ira dele sobre a pessoa. Não é você que vai entrar na frente. O próprio anjo falou para Satanás, o Senhor te repreenda. Ele poderia encarar Satanás, ele poderia, mas ele nem perdeu tempo. Faça a mesma coisa. Você tem coragem, irmãos, de enfrentar o diabo? Já percebeu que na maioria das igrejas as brigas que acontecem é um batendo no outro? Eu já vi casos de presbítero matar o pastor num tiro dentro da igreja. Isso é público, é notório, já saiu no jornal, muitos anos isso, uns 30 anos, ou mais, talvez até mais. Mas existe, mas a Bíblia fala o contrário. Eu lembro de um pastor, quando eu me iniciei com 17 anos, ele falou assim, Júlio, ó, tá endemoniado ali, vai lá e expulsa. É lógico que ele era uma pessoa ignorante na palavra, ele não tinha muita base, mas a gente tinha que ir lá expulsar. Se não expulsasse, ele deixava a gente 3 meses sem Santa Ceia, que é um absurdo, que isso não está na Bíblia, né? Mas ele fazia isso, ele testava se a gente estava consagrado mesmo. E eu quero deixar esse teste para você. É mais fácil encarar o homem mau e é mais difícil encarar ou é difícil encarar o diabo? Pois eu vou dizer para você, é mais fácil você encarar o diabo, porque Deus está dizendo aqui, ó, se sujeitai-vos a mim, entendeu? E diz mais, ó, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Não deixe seu coração ficar embolado, não. Ele te limpa, ok? Você tenha um bom final de semana aí, fique na paz, em nome de Jesus. Quero ver você lutar contra o diabo. Esquece quem te persegue. Fica na paz.